Inclusive foi na época que começou a internet, né? Você se lembra? Isso, quando começou a internet, quando eu falei, não, a gente tem que ter isso, a gente tem que... Você chegou pro... eu não me lembro de uma outra empresa que já tinha e-mail nessa época, dessa parte de instrumento musical, né? Então, assim, na época do BBS, era no DOS ainda, então eu já tinha e-mail, já pesquisava, daí a gente começou a usar a virola, né, na madeira, e depois da virola começamos a usar o pinho, que era da Alcara, né, mas a gente comprava isso no Brás, em São Paulo, com miolo de sei lá o que, né, vai saber o que os caras colocavam no meio daquela madeira, né, e a gente fazia uns cascos super grossos assim, mas era a moda da época, né. 12 milímetros, mas você sabe que eu prefiro muito mais o som daqueles cascos. Meu pai é fã daqueles cascos. Tem uma sonoridade maravilhosa, né? Som muito bonito. Na época até eu falei, vamos colocar esse casco grosso, a Sonor, que é uma bateria alemã, né? A Sonor tem uns cascos grossão, a galera fala bem, vamos fazer também. Então a gente sempre se espelhava naquilo que a gente via de fora, porque até então não existia muita coisa no Brasil, né? Não existia importação oficial no Brasil, nada disso. Então a gente tinha que se espelhar naquilo que a gente via fora do Brasil, e, né, que as grandes marcas da época faziam, né? E aí a gente sempre tinha que tentar pensar onde inovar, onde fazer. E essa coisa da internet foi uma coisa que a gente trabalha muito até hoje, né? Nós somos, acredito eu, que a única fábrica no mundo onde o baterista pode encomendar a bateria e acompanhar as etapas de fabricação da bateria dele. O tambor vai com uma plaquinha, tem um número, essa numeração, se você digitar no site, por exemplo, você tem o histórico do tambor, a configuração, quando que ela foi fabricada. Então são coisas que são inovadoras e coisas que acho que pouquíssimas empresas no mundo oferecem, principalmente nessa área de instrumento musical, né? Mas isso já passando para os dias de hoje, né? Então, já evoluindo. Mas foi isso, né? A gente foi melhorando e a gente foi tirando, nós fomos tirando as linhas mais simplesinhas de linha, né? Nós fomos deixando de fabricá-las. E a coisa de bateria customizada foi uma coisa meio natural, né? Mas voltando um pouquinho no passado, eu me lembrei de algo que foi até interessante na hora do almoço, que o pessoal, acho que nessa época nós tínhamos 8 pessoas que trabalhavam mais, né? Uhum. Funcionários desse antigo. Na hora do almoço eles foram lá fora, ficaram sentados lá fora, e a polícia passou, depois passou outra assim, e pararam e deram a batida nos negros, né? E os caras estavam com a mão suja. Os caras tudo sujos, né? Suja, a mão cheirando sujo, mal, né? E ainda disse que um policial cheirou a mão do cara assim, para ver se está cheirando maconha. Mas o cara, eu não sei que produto que ele tinha usado, que fedia para danar. Nossa senhora, o cara cheirou mal. Aí eu lembro que eu fui correndo lá, falei, os caras trabalham aqui com a gente. Eu falei lá, tinha um tenente lá, né? Eu falei, são todos funcionários da agência aqui e tal, né? Falou, não, nós só estamos fazendo nosso trabalho. Aí tá tudo certo. Essa é uma história também gozada, né? A gente vai lembrando aqui, a gente vai contando, né? Bem, hoje a Oderi cresceu muito. O nome Oderi, inclusive, muitas pessoas não sabem, mas as pessoas às vezes imaginam que Oderi é o sobrenome, né, nosso, né? Até eu sou conhecido como Maurício Oderi, mas a pronúncia correta é Oderi. Mas eu sou conhecido por causa da marca, porque Oderi é o primeiro nome do meu pai. Na verdade, o nome do meu pai é Oderi, mas a pronúncia da bateria acabou ficando como Oderi, né? Para os nordestinos, Oderi e assim por diante, né? Mas a galera puxou, né? Esse é Oderi. Mas esse é o primeiro nome do meu pai. Ele tinha um nome diferente aí, na época que eu falei, pô, você tem que botar um nome para ficar, né? Um nome legal, diferente. Aí, como ele tinha um nome diferentaço, assim, aí eu falei, não, vamos botar como... Inclusive, teve um vizinho meu que falou assim, né? Pô, mas botou seu nome? Põe nome estrangeiro. Eu falei, então, a gente põe o nome para poder honrar, né? Você honra aquilo que você faz, então você coloca seu nome. Porque se for um nome importado, ninguém sabe quem fez, quem não fez, se é bom, se é ruim, né? Então a gente tem que honrar o que nós fazemos até hoje, né, mano? Honrar o nome do nosso produto, com o meu nome, com o seu, né? Porque a turma te chama muito de Oderi. É verdade. E foi isso. A gente vem trabalhando, inovando. Essa coisa da customização foi uma coisa bem natural, assim. As pessoas começaram a gente sentiu que
poderia começar a oferecer as pessoas comprarem o instrumento do jeito que eles queriam. E então a gente passou a oferecer outras medidas, fomos construindo formas, né? Todas as formas que temos até hoje, todas as formas, inclusive as mais modernas que nós temos, que nós fazemos a linha Privilégio, todas elas foram feitas por nós, né? Nós desenvolvemos todas elas. Todas as máquinas, praticamente 80% das máquinas que nós temos na fábrica, foi meu pai quem construiu inteira, mas construiu de comprar o ferro, de soldar, de instalar o motor, de fazer a polia, inclusive, né? Estava fazendo hoje lá, né? Inclusive até hoje eu continuo, né, fazendo, né? Porque a gente vai crescendo, vai aumentando e não existe uma máquina para furar tambor, então não existe, você tem que fabricar uma máquina. Não existe uma máquina para rodar, para o cara pintar, você tem que fazer. E é o que eu estou fazendo hoje, né? Vários ainda. E parece que uma coisa puxa a outra, né? Quando eu mal terminei uma coisa, o Maurício já vem dizer, ô pai, precisa fazer mais isso daqui. E acho que isso é o grande lance nosso. A gente, o nosso lance é interessante, né? Ficar pensando o que a gente pode fazer, o que a gente pode inventar, onde a gente pode inovar. Inclusive eu lembrei de um detalhe aí que teve um workshop na escola do Alexandre, né? E o cara lá falando da bateria, né? Que foram os fulanos que inventaram a bateria, né? Porque não sei o que e tal. Eu falei, pois é, né? E eu... como é que é o que eu disse na época? Aprimorei. Eu aprimorei, né? Foram os fulanos que inventaram a bateria e eu aprimorei. Todo mundo deu risada, né, na época, né? São detalhes assim que vai passando que a gente vai recordando, né? Que 18 anos é uma caminhada boa, viu? Não é fácil. E o mais legal, acho, de tudo isso é que começou de uma ideia maluca do meu pai, que hoje a gente participa de feiras internacionais já há 8 anos, participando das feiras internacionais, temos distribuidores pela Europa, nos Estados Unidos, Canadá, na Ásia, na Austrália, enfim. Nós estamos ficando conhecidos, né? Como disse o filho do Robertinho Silva, né? Pô, seu Deus, você está ficando famoso. Eu falei, não, eu estou ficando conhecido, não famoso, né? Famoso é seu pai, Robertinho Silva. Bom, e o interessante também, que nós vamos falar um pouquinho assim, de alguns endorsos, né? Que nós estávamos lá em São Paulo, como é que chama aquela... Na Galeria dos Músicos, né? Na galeria, né? Tinha um argentino que era o gerente, né? E eu estava sentado do lado assim da bateria, né, que nós tínhamos levado uma bateria lá. Aí o Fabiano Manha chegou e disse, nossa, uma bateria importada diferente aqui, começou a olhar. Eu virei para ele e falei, exatamente sim, ela é importada de Campinas, né? Ele falou, o quê? Exatamente, ela é importada de Campinas, eu e o Maurício, nós fabricamos. E daí começou, né? Você quer contar um pouquinho isso? Não, daí começamos, nós fechamos um acordo com o Fabiano, para ele usar instrumentos e tal, e depois teve com o Robertinho Silva, que eu encontrei com ele na Oscar Freire, na importadora que era a importadora da Zildjian na época, ele estava lá dentro reclamando pra caramba, porque os caras não me dão nada, porque não sei o quê, Robertinho figuraça. Aí teve um evento com o Giovanni Paparel em Recife, que eu fui para lá, levei as baterias, e o Robertinho estava lá, e aí foi quando começou o namoro com o Robertinho Silva, até que a gente fechou. O Robertinho Silva é um dos endorsos, assim, foi o principal endorso que a gente teve, né? Que foi o primeiro principal grande endorso que a gente teve. Que era muito conhecido na época, né? E depois vieram outros, né? O Jorginho Gomes, o Carlos Bala, o Ailton Moreira, que é um endorso internacional. E é isso, hoje estamos trabalhando sempre nesse sentido de inovar, de... Cada vez procurar fazer alguma coisa de diferente, né? Inclusive, nós vamos mostrar alguma coisa na feira agora, né? Esse mês, né? Isso aí. Inovando conceitos. Inovando conceitos, né? E dando trabalho para mim. É isso aí, gente. Isso é um pouco da nossa história. Um grande abraço aqui do seu Oderi. Maurício.